Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente aos professores, avaliadores e todos os integrantes desse evento pela escolha do meu trabalho sobre fundos patrimoniais, a inserção do trabalho nesse seleto hall, o que muito me honrou e muito me alegrou. Muito obrigada, professor Mário, professora André, sem palavras. Primeiramente, eu gostaria de, antes de adentrar no trabalho em si, eu queria contar para vocês um pouco sobre a escolha desse tema. Eu atuo no terceiro setor, então assessório fundações, associações, organismos internacionais, em todas as áreas de atuação, né? Desde demandas societárias, tributárias, contratuais, até a área fim desses clientes, saúde, educação, meio ambiente, cultura. Então, eu tive no curso um desafio, desde o início, que era encontrar um tema que fizesse uma ligação da minha prática profissional com as áreas, né, com as disciplinas aprendidas no curso. Eu já tinha tido duas demandas pontuais com fundos patrimoniais para a realização de estudo de viabilidade de 2 endowments no Brasil, um deles muito interessante, que envolveu um benchmark de orquestras americanas. Assim, a gente estudou os endowments desde a Carolina do Sul até a Filarmônica de Los Angeles. Então, tinha sido um primeiro contato importante com o tema, e aí veio uma disciplina do professor Mário sobre fundos. Nós tivemos praticamente um bimestre inteiro sobre fundos, CVM, FIPS, FDIC, fundos imobiliários, e aí surgiu a primeira inspiração, né? Por que não explorar os fundos patrimoniais, mesmo não sendo esses fundos de investimento? Mas aí marquei uma reunião com o professor Mário, que corajosamente assim abraçou, se entusiasmou com o tema de imediato. Corajosamente eu disse para ele aí no início, porque é um tema que não existia nenhum material no Brasil. É absolutamente subteorizado, especialmente no direito. Não existia absolutamente nada. Então, foi muito gratificante fazer essa primeira contribuição para as entidades. E, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira. Abriu-se uma nova frente de trabalho. Na época da minha pesquisa eram 28 fundos, hoje são 60, e uma boa parcela desses fundos foram estruturados por nós lá no escritório. Então, realmente, eu acho que eu conto isso para vocês porque eu acho que é um dos principais propósitos do mestrado profissional, unir a teoria e a prática, e posso relatar que isso efetivamente aconteceu comigo. Foi assim, né, a possibilidade de trocar experiência hoje com universidades do Brasil todo, que, né, tem feito contato, tem sido muito interessante esse processo. Então, vamos como que o trabalho foi estruturado. Como era um primeiro trabalho sobre esse tema, eu tive uma preocupação muito grande em chegar numa conceituação de endowment, independentemente do país em que ele esteja em funcionamento. Aí depois veio um tópico de inseri-lo no paradigma do terceiro setor atual no Brasil, né? Um terceiro setor menos assistencialista, muito mais profissionalizado, que permite hoje a remuneração de dirigentes, que permite uma abertura para ferramentas mais sofisticadas de sustentabilidade como essa. Na sequência, veio um estudo sobre os endowments nos Estados Unidos, que é uma grande referência mundial. Acho que essa parte foi a parte mais desafiadora do trabalho, foi uma parte que a gente fez um mapeamento, e o professor Emerson me orientou a encontrar um nicho. Então, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, o meu foco foram os endowments educacionais. Os números nos Estados Unidos são impressionantes. Na época, eram 852 fundos,
com uma média de 6 milhões de dólares, o menor fundo americano com 1 milhão de dólares, porque tinha sido criado há menos de 6 meses, Harvard, Yale e todos esses grandes, com mais de 30 bilhões, contribuindo para as universidades mais do que elas arrecadam com tuition, mensalidades e tudo mais. Mas aí foi muito desafiador estudar a legislação norte-americana do ponto de vista societário, de como se estruturam esses fundos lá. E também, principalmente, focando nos incentivos fiscais, para trazer isso para uma parte propositiva do trabalho. Depois teve um capítulo sobre o levantamento quantitativo dos endowments no Brasil. Então, toda essa primeira parte do trabalho teve uma metodologia focada em pesquisa bibliográfica e doutrinária. Aí, uma segunda parte do trabalho foi uma parte de descrição normativa, e como, a despeito de não existir uma legislação própria no Brasil para os fundos patrimoniais, como que eles já poderiam ser estruturados por meio de associações, de fundações, quando que é melhor se criar dentro da entidade apoiada, quando que é melhor criar fora da entidade apoiada. Toda uma descrição sobre os entraves tributários, quais são as isenções, imunidades possíveis de se alcançar, quais são os incentivos fiscais para os doadores, e as propostas legislativas que estão em trâmite. Na época eram 3, 2 principais propostas, uma da senadora Ana Amélia, outra da deputada Bruna Furlan, que ainda estão em tramitação. Surgiram, nesses últimos anos, diversos outros projetos de lei pontuais para endowment para unidades de conservação, endowment para esporte, endowment para ciência, porém nada ainda aprovado, né? Nada ainda concreto. E a última fase do trabalho, o último caderno do trabalho, digamos assim, foi a coleta de demandas. E como que eu busquei fazer isso? Por meio de entrevistas, foram entrevistas semi-estruturadas com 7 fundos aqui do Brasil, todos os educacionais que existiam à época. Então, o fundo aqui da GV, o fundo da São Francisco, o fundo da Poli e o fundo da FEA USP. E escolhi mais 3 paradigmáticos, que é a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que tem o fundo mais antigo, Instituto Alana, que tem um fundo muito interessante, que tem um prazo para terminar, né? Ele foi criado com o propósito de existir por 40 anos, isso é bastante incomum. E também escolhemos o fundo da Fundação USESP, por ter recursos públicos, por ter uma certa divergência com relação à titularidade do fundo, por envolver uma série de questões interessantes. Fizemos essas entrevistas num período de 6 meses e que trouxeram várias propostas aí para o trabalho. Nessa fase, a metodologia foi análise desses fundos, análise documental, estatutos, regimentos e também as entrevistas. E aí chegamos num conceito, por causa da limitação de tempo, eu pensei em falar um pouco do início do trabalho e um pouco do final. Então, assim, muito singelamente, né, o conceito é que o endowment é um fundo permanente, ou seja, uma vez constituído, não deve ser desfeito, que se estrutura por meio de modelo de gestão de investimentos de longo prazo e com governança apropriada, ou seja, não basta colocar apenas uma conta bancária, é preciso que tenha toda uma governança sobre o fundo, um regulamento próprio, um comitê de investimentos,
aí cuidando desse fundo, e que, em sua essência, busca preservar o montante principal e regrar a utilização dos rendimentos auferidos em prol da missão finalística que se propõe. Então, essa figura ilustra um pouco o que é um fundo patrimonial, né? Ingressam-se as doações, preserva-se o principal e somente os rendimentos ou parte dos rendimentos são destinados para uma entidade como um todo, para os seus custos operacionais, ou então para bolsas, projetos, publicações, e, enfim, o que a entidade decidir aplicar. Aí, percorrendo o trabalho todo, chegou-se a algumas propostas, eu vou falar as principais, né, propostas que seriam muito importantes para as instituições, que seria o fundo ter personalidade jurídica própria, então alterar o Código Civil para que os fundos tenham personalidade jurídica própria, isso possa diminuir os custos de decisão e segregar o patrimônio do fundo, que pode também reduzir uma série de contingências. A isenção do ITCMD, os fundos dependem primordialmente de doações, então não faz nenhum sentido tributar essas doações, mas infelizmente não é o que acontece ainda, e a desburocratização desse procedimento de reconhecimento de isenção, que quem trabalha com isso sabe que é uma loucura. Para os doadores, ter incentivos fiscais, um modelo desse não funciona sem incentivos fiscais para os doadores. Então, incentivos que sejam independentes de projetos, que sejam direto na base, direto no imposto devido, e que envolva toda a base de empresas do Brasil. Hoje nós não temos incentivos fiscais para empresas tributadas pelo lucro presumido ou pelo simples. Então, a base das empresas ficam fora de incentivos fiscais. E também os doadores querem muita transparência. Eles querem saber o destino dado para o dinheiro doado. Então, querem auditoria, querem compliance, querem saber o que foi feito com as doações, como os recursos foram aplicados, qual a destinação dos recursos. E, com isso, a cada uma das partes do trabalho buscou responder uma das perguntas de pesquisa. Então, a primeira parte respondeu: há espaço no Brasil para a criação de endowment? Quais são os principais desafios jurídicos a serem enfrentados? Os fundos endowments já existentes no país cumprem a função para a qual foram criados? Todas as respostas foram afirmativas. Os fundos vêm nascendo espontaneamente. Eu busquei trazer um primeiro panorama, mas ainda há muito que se caminhar. Principalmente, acho que uma legislação traria muitos benefícios. Eu tenho severas críticas às propostas que estão tramitando, já enviei algumas sugestões, principalmente nessa frente. As propostas tentam colocar os fundos serem criados apenas dentro de fundações, o que, ao meu ver, eu acho que pode engessar muito. Esse tipo de fundo precisa ter flexibilidade. E também em relação aos incentivos fiscais, que as propostas são pífias, assim, em relação a incentivos fiscais. Então, espera-se que se avance muito nos próximos meses. E essa semana a GV apresentou uma pesquisa em conjunto com o IPEA. Temos 820 mil entidades sem fins lucrativos no Brasil. Então, eu imagino que muitas entidades estão à espera aí de um mecanismo de sustentabilidade como esse. Era isso.